No vídeo de hoje eu vou te mostrar as vantagens da alvenaria estrutural. Muita gente conhece essas vantagens, mas eu vou te mostrar aqui como utilizá-las a seu favor e te ajudar a convencer o seu cliente que utiliza outro método ou até mesmo o método convencional de construção. Eu vou te mostrar também como superar as objeções desse cliente, do pedreiro e dos construtores em geral. Essas objeções, elas acontecem principalmente devido à cultura que nós temos de fazer tudo com pilares e vigas. E o sistema de alvenaria traz muitas vantagens, principalmente no quesito custo. Nesta semana você já deve ter recebido um e-book para você cuidar dos seus conhecimentos técnicos, conseguir projetar com segurança. Vimos na aula de ontem quais são as oportunidades do mercado de alvenaria estrutural. E a gente viu nessa aula também os dois pilares que você deve ter se quiser dimensionar projetos utilizando alvenaria estrutural. Conhecimento, e aí é como calcular a alvenaria, conhecer as suas propriedades e fazer verificações. Nas aulas de hoje e amanhã você vai perceber que os softwares não têm todas as respostas que você precisa para esse tipo de projeto. E é nesse ponto que o conhecimento é tão importante para você se destacar e construir edificações com segurança, evitando patologias e problemas que podem comprometer não só o projeto, como sua vida profissional. E também o segundo pilar, que é saber como encontrar o seu cliente. Mais do que isso, até encontrar o seu cliente no momento que ele precisa do seu projeto. E eu vou um pouco mais além nessa questão, vou te dar um exemplo para você entender onde eu quero chegar e como aquelas técnicas que eu te mostrei na aula de ontem são tão importantes para você conseguir trabalhos. Talvez você esteja procurando longe o que você já tem ao seu lado. Essa semana nós recebemos um cliente de uma cidade chamada Piracicaba. Esse cara precisa fazer uma adequação da residência dele para transformar em comércio. Um trabalho que a gente não faz. Eu não faço aprovação, não faço adequação, não faço arquitetura, não é a nossa praia. Mas eu quero ampliar o escritório, então eu busquei parceiros para atender esse cliente. Caso esse trabalho fosse à frente, iria aparecer ali um projeto de estruturas para a gente desenvolver. E nessa procura, fiquei 2, 3 dias procurando, nenhum dos arquitetos e engenheiros que a gente conhece aqui na região não faz. Olha que curioso. No último dia de falar já diretamente com o cliente, aconteceu do Eduardo mandar uma mensagem para a gente. O Eduardo é um engenheiro que trabalha com a gente, super parceiro, está sempre com a gente e ele faz o trabalho. Então eu passei 2, 3 dias procurando fora, sendo que eu tinha muito perto a pessoa que fazia. E eu conheço o Eduardo, sabia que ele fazia, mas na hora eu não liguei os fatos. Aquelas técnicas que eu te mostrei são tão eficazes por isso. O seu cliente precisa saber que você faz no momento que ele precisa. A gente tem aquele fenômeno psicológico da ilusão da centralidade do universo. A gente acha que porque a gente trabalha com alguma coisa ou a gente faz alguma coisa, que todo mundo está prestando atenção e todo mundo se lembra sempre que a gente faz aquilo. E isso não é verdade. Por isso, eu te recomendo, de novo, assista a primeira aula, aplica aquelas dicas de marketing, elas são muito simples, mas são muito eficazes. E é esse potencial que a gente vai apresentar para o cliente final. Para quem constrói e quem arquiteta, a alvenaria estrutural é um divisor de águas, porque ela necessita de menos material e tem uma obra mais limpa naturalmente. Você não precisa utilizar tantas madeiras, então é uma economia fantástica na compra de compensados, tábuas e sarrafos, e também é mais fácil de manter a obra limpa. Ao mesmo tempo que você faz o fechamento da edificação, você está fazendo a estrutura da edificação, o que não acontece lá no concreto armado. E o mesmo profissional que é capaz de fazer as paredes de vedação, ele com algum treinamento, ele consegue muito bem fazer as paredes de alvenaria estrutural. O único obstáculo que de fato existe nessa migração entre os tipos construtivos é justamente a cultura. E depois que esse obstáculo é vencido,
ninguém mais volta para o convencional. Prova disso são os nossos clientes construtores que hoje só fazem alvenaria estrutural. Eu apresento a alvenaria estrutural para o cliente final, quem está pagando a conta, ele vai ver o benefício em relação ao custo. E aí depois eu apresento as vantagens para quem vai executar. Por isso que eu sempre opto por fazer blocos cerâmicos. Eles têm menos resistência do que o bloco de concreto, mas eles são mais leves. Então, o cara que está acostumado a trabalhar lá com bloco baiano, tijolinho baiano, ele vai trabalhar muito bem com um bloco cerâmico. E as objeções, elas não acontecem nem sempre por parte do cliente e do construtor. Elas acontecem também por parte do engenheiro executor ou até mesmo do engenheiro projetista, que pode ser muito bem quem está acostumado a dimensionar lá no método convencional de concreto armado. Concreto armado significa termos cargas pontuais em cada pilar. Em contrapartida, a alvenaria a gente tem a distribuição de cargas, você aproveita a estrutura como um todo. E aí eu escuto muito as seguintes objeções. O primeiro deles é que casas, principalmente de médio e de alto padrão, elas têm vãos maiores. E aí você acaba tendo que utilizar vigas de concreto. E isso é realmente verdade. Você vai ter que, em alguns momentos, utilizar vigas de concreto armado. A regra é, se o vão for maior que 3 metros, compensa trocar a viga de alvenaria estrutural com canaletas pela viga de concreto convencional e fazer a interação entre esses dois materiais na própria alvenaria, né? Se a gente transpassa a viga de concreto 1 ou 2 blocos conforme o vão e conforme a regra. A regra é 1/4 do vão da viga. Se a gente tem um vão aí de 4 metros para uma janela, você vai colocar uma viga de 4 metros, uma viga de concreto armado ali, 14 por 40, geralmente, e ela vai ter o comprimento de 4 metros, mais 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda. Ela vai ter um total de 6 metros de altura, 40 centímetros, e esse problema está resolvido. Nessa mesma linha também, a gente ouve muito sobre o problema das vigas em balanço, que acontecem muito devido à estética da casa. Casas de médio e alto padrão, ali na fachada o pessoal gosta muito de colocar vigas em balanço para dar aquela sensação de leveza na edificação, que ela não tem apoio. Na aula de aquecimento da semana passada, se você não viu, corre lá e assiste também. E eu mostro como resolver esses problemas de viga em balanço e algumas soluções que você pode lançar mão para resolver isso. Não tem nenhum mistério. E por último, talvez a objeção dos projetistas, que é a maior delas, é que no sistema de alvenaria estrutural não é possível resolver todos os erros e avisos que acontecem lá dentro do software. Então a pessoa pensa, o software calculou e eu não consigo resolver todos os erros, e aí gera insegurança no projetista. Essa insegurança deriva da falta de conhecimento. No curso a gente aborda muitas ferramentas e entre elas a nova revisão da NBR 1668, que te traz mais opções para vencer esses avisos, resolvê-los e até saber como contorná-los. Eu vejo muito esse tipo de aviso como um problema quando a gente tem aquele aviso de que a esbeltez da parede é maior do que 24. No caso do Eberic, ele simplesmente não calcula a parede com esbeltez maior que 24. E aí o que a gente faz? A NBR 16868, aí no e-book que você ganhou ao se inscrever nesse evento, tem a solução. E para não ter dúvida, amanhã eu vou te dar uma aula exclusiva de como tratar esse problema que eu chamo de o problema do pé direito. Você tem uma parede muito alta e não consegue vencer ela por causa da esbeltez. Tem solução para isso. Vai estar na aula de amanhã, uma aula com mais conteúdo. Eu vou te mostrar amanhã também algumas técnicas e formas de você trazer mais clientes. Eu vou implementar a primeira aula amanhã e vou implementar também os conhecimentos técnicos para você sanar os avisos que acontecem numa obra de alvenaria estrutural. Quando a gente tem erros dentro de concreto armado, a gente faz mudanças de configuração, mudanças de lançamento e resolve eles. Na alvenaria, a gente faz
a mesma coisa. Tudo isso que você está vendo aqui é a base para o meu curso completo de alvenaria estrutural, onde os alunos têm a oportunidade de fazer não só o projeto do começo ao final, passo a passo, como também tem a oportunidade de aprender os conceitos fundamentais da alvenaria estrutural conforme a norma brasileira. Mas não é sobre o curso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a aula de amanhã. Além desses erros do pé direito duplo, eu vou te mostrar amanhã esse passo a passo de lançamento de paredes dentro do Builder, a exportação para o Eberic e as tratativas desses erros dentro do Eberic. E eu quero aproveitar essa aula de amanhã para ver quais são as dúvidas que você tem. Se você está gostando desse conhecimento que está recebendo hoje, se ficou alguma dúvida, o que seria melhor para você. Eu quero te entregar as melhores ferramentas. E a maneira mais eficiente de fazer isso é saber de você aquilo que é realmente importante para desenvolver projetos. Então, até amanhã, às 19 horas, com a aula completa de dimensionamento e ferramentas de alvenaria estrutural. Olá, esse é o segundo vídeo da semana Alvenaria 8K, um evento onde eu te mostro como faturar R$ 8.000 com projetos de alvenaria estrutural. Se você é engenheiro e se interessa por esse tipo de conteúdo, fica comigo. Nós estamos num evento de 3 vídeos onde eu te apresento as oportunidades, como conseguir clientes e quais os conhecimentos você precisa ter para desenvolver melhor os seus projetos de alvenaria e conseguir faturar com eles. Eu sou o Daniel Arruda e eu sou especialista em estruturas. E eu criei esse evento para te mostrar como você pode se tornar um engenheiro projetista.